aqui nesta noite, porque hoje é o primeiro dia do mês de setembro. Primeiro dia do mês de setembro. Eu não sei se você costuma preparar o seu mês, organizar o seu mês, a sua semana. Mas eu tenho certeza que você, nesse mês de setembro, você não espera viver momentos ruins. Amém? Então tá. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós queremos para nós, nós temos que desejar para alguém. Está entendendo? Então, eu quero que você saia do seu lugar. Pena que o Robson mandou o pessoal descer antes. Reunião de semana. Né? Mas tudo bem. Mas eu quero que você saia do seu lugar e vá até alguém que você conhece ou que não conhece, que você sentir, e profetize para ela uma palavra de vitória para esse mês de setembro. Aquilo que você quer para você. Eu quero ter um mês cheio de conquistas, de saúde, de paz, de vitória. Amém? Então é isso que você vai procurar alguém, pode ser pertinho de você mesmo. Vá até essa pessoa e diga: eu profetizo sobre você um mês de vitória, um mês de conquistas. Sai do seu lugar, faça isso, fique à vontade, em nome de Jesus. Tudo que você falar para essa pessoa é o que vai acontecer com você. É o que vai acontecer essa semana, é o que vai acontecer no decorrer do mês, né? Então, se você quer ter vitória no mês de setembro, profetize vitória sobre o teu irmão. Ele é a semelhança, imagem e semelhança do Senhor. Profetiza com fé, com alegria, com certeza, com convicção. Amém. 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 Você não sabe o poder que tem essa palavra que você está liberando. Essa pessoa que você está abraçando agora, marca essa pessoa aí. Porque ela vai chegar no início do mês de novembro, de outubro, e ela vai chegar e vai dizer para você: cara, aquilo que tu falou para mim lá, no primeiro culto de setembro, aconteceu com a minha vida. Aconteceu comigo. Amém? Graças a Deus. Obrigado por você ter atendido a esta determinação que não é minha, mas que vem do coração de Deus para os nossos corações. Amém? É muito importante porque nós precisamos sempre de uma palavra, né? Nós aprendemos pela própria palavra de Deus. Pode sentar, pessoal, pode ficar à vontade. Nós aprendemos pela palavra de Deus que nós somos boca de Deus na face da terra. E aquilo que nós aprendemos com a palavra, nós não podemos guardar para nós. Vocês concordam? Não podemos ser egoístas. Às vezes o camarada ele diz assim: olha, eu já li a Bíblia de capa a capa umas 3 vezes. Mas tu olha para a vida dele, misericórdia. Não tem nada a ver, né? Porque aquilo que você lê, você tem que praticar. Não adianta eu ler a Bíblia e dizer assim: na Bíblia fala muito sobre amor, sobre disciplina, sobre obediência, né? Eu li, fala muito sobre isso. Mas tu olha para a pessoa, olha para o homem, olha para aquela mulher, tu não vê uma disciplina, tu não vê uma atitude de obediência, tu não vê uma atitude de amor. Então essa pessoa pegou a Bíblia e ela simplesmente leu, como se leu o NH, se leu repercussão, né? Leu aquilo ali e jogou. Então é muito importante aquilo que você lê e aquilo que você aprende. Diga: o que eu aprender, tenho que praticar.
Você tem que praticar. Tem que praticar. Senão você vai ser aquela ovelha gorda. Gorda, 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 daqui a pouco vai dar um infarto e você morre. Hoje nós estamos começando o mês. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade. O mês de setembro é o mês das grandes realizações. Você pegou essa palavra? Diga para mim. O mês de setembro será, com certeza, o mês, faz assim, das grandes realizações. Em nome de Jesus. Tudo que você profetizar hoje, você anote. Porque no primeiro dia de outubro, o Espírito Santo vai trazer a lembrança da sua mente e você vai entender, poxa vida, eu vivi durante o mês de setembro aquilo que eu profetizei no primeiro dia lá de setembro. É muito importante, às vezes a pessoa não dá importância para aquilo que ela fala. É como o nosso pastor sempre nos ensina, o teu dia vai ser como você determinar. A semana, eu vou dar uma dica para você, eu costumo levantar no domingo de manhã e programar a minha semana. E procuro não fugir daquilo que eu programei. E uma das coisas que eu digo, eu dou um nome para a semana. E quando eu levanto pela manhã para ir para o meu trabalho, ou como agora eu estou encostado, não estou trabalhando, mas levanto cedo também, a primeira coisa que eu faço é dar um nome para o dia que eu vou viver. Quando eu comecei a praticar isto, muitas coisas começaram a mudar dentro de mim. Dentro de mim. Diga assim, a primeira mudança é dentro de mim. Depois é fora. Porque o de dentro muda o de fora. Né? Então eu quero preparar bem você, para você, porque você vai viver um mês de grandes experiências. Você deve de entrar esse mês de setembro hoje com grandes expectativas. E não expectativa de derrota. Ah, é só mais um mês. Não. O mês de setembro é o mês das tuas grandes realizações, vitórias, conquistas. Amém? E para nós falar sobre isso, nós temos que mergulhar na palavra. A palavra de Deus é algo muito glorioso, porque ela nos ensina. Ela tira a coisa de nós. Na verdade, ela mais tira do que nos dá. Né? Porque você vai lá, lê a Bíblia e ela te confronta. E ela te confronta. Aí, como você quer ter uma vida dentro dos princípios, você acata aquilo que a Bíblia diz. Ela diz, solta isso. E aí você solta. Ela diz, solta aquilo lá. Solta aquela pessoa. Solta aquele lugar. E você solta. E aí, cada vez que você solta algo, você consegue caminhar melhor. Quando eu vou fazer a fisioterapia, eles têm lá uns, eu não sei dizer o nome, mas é uns pesos que eles põem nos meus pés, né, amarram aqui, e aí eu tenho que fazer exercício com aquilo ali. E fica pesado, no começo ainda vai, mas depois já começa a ficar pesado. Quando a fisioterapeuta diz, tá bom, terminou a sequência de 30, ai, que bom. Né? Aí ela tira, dá um alívio nos meus pés. E cada vez que isso me dá um alívio nos pés, eu me lembro de quantas coisas que nós temos que soltar para poder caminhar melhor. Vamos à Bíblia então. Eu vou colocar aqui o meu óculos, não sei se não vai ter que mexer na iluminação. Não vai precisar. Oh, mas eu estou bom. Lucas 5.
Abre a Bíblia aí, irmão, vitorioso. Amém? Aleluia. Às vezes o diabo vem e diz, você é um derrotado. Derrotado é tu que não tem casa, não tem nome, né? E vai para o inferno. Lucas 5. Uma boa palavra para quem está começando uma nova estação. Agosto foi embora. Diga, agosto foi embora. Diga, agosto é passado. Setembro é presente. Então aprenda uma coisa. Amanhã você vai viver o dia de segunda-feira. E você tem que aprender que quando terminar, que virar o relógio à meia-noite, a segunda-feira ficou para trás. Agora o teu presente vai ser a terça-feira. E nunca ao próximo dia, isso não está no plano de Deus, que o próximo dia seja igual àquele dia que você viveu. No propósito de Deus, a terça-feira, ela é para ser melhor que a segunda-feira. Pastor, mas muitas vezes não é. Parece que é pior. O que você está profetizando de manhã, quando você acorda? De repente está aí o segredo. Você acorda e já lembra dos problemas, já lembra das dificuldades. E aí você diz, hoje vai ser um outro dia ruim. Aí, irmão, aí, irmã, não tem o que Deus fazer. Não tem. Porque o poder da palavra está em você. Você determina como vai ser o seu dia. Você determina quem é você. A palavra diz que você é filho de Deus. Filho não é servo. Filho tem direito na herança. Mas se você dizer, eu sou um derrotado, eu sou uma derrotada, eu sou um doente, eu sou uma doente, eu sou um perdedor ou uma perdedora, irmão, não tem como mudar isso. Você tem que entender isso aí. Não vai adiantar você pedir oração para mim, pedir oração para o pastor Daniel, pedir oração para qualquer pessoa, não vai adiantar. Não, mas lá tem uma pessoa que jejua 40 dias, ele vai resolver. Não, sabe quem é que pode resolver? É só você que pode resolver. Então aqui na palavra de Deus, Lucas capítulo 5, ele diz assim: aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genesaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Quer dizer, encerrou o serviço. Por hoje deu. Entrando num dos barcos que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Paramos por aqui um pouquinho. Nós precisamos entender uma coisa. A história da pesca maravilhosa. Nós precisamos entender que tem coisas que nós temos que fazer para nós ser muito bem sucedido nessa nova jornada que nós estamos começando hoje. Uma jornada que Deus já determinou, que você vai chegar do outro lado. Eu não sei se você vem hoje com um plano planejado, feito para o mês de setembro. Eu não sei qual é que é a tua expectativa hoje para
começar o mês de setembro. Mas eu sei de uma coisa, que Jesus, quando estava naquele lugar, Ele estava ali para fazer a sua missão. Mas Ele precisava de ajuda de alguém. Ele precisava de algo para ajudá-lo. A Bíblia diz que as pessoas, elas apertavam Jesus. Quer dizer, eram muitas pessoas. E essas pessoas estavam ali, por quê? Porque elas tinham sede, elas queriam ouvir uma palavra. Pastor, mas eles não tinham outras coisas para eles se ocuparem? Tinha, provavelmente tinha. Mas eles preferiram, porque outros com certeza comentaram, eles optaram por não ouvir outros, mas ouvir o que Jesus tinha para falar. Porque Jesus tinha um papo diferente. Jesus tinha uma palavra diferente. E aí eu quero que você comece a entender como é que você pode fazer para acessar as grandes oportunidades que estão preparadas para você viver nessa nova estação. Porque uma porta para você não vai se abrir de uma hora para outra. Você tem que provocar a abertura desta porta. Diga, depende só de mim. Você precisa fazer uma parte. Jesus está sendo apertado pela multidão. Jesus olha e vê 2 homens lavando as redes. Quer dizer, eles estão dizendo, por hoje encerrou. Não temos mais nada para fazer, não temos mais como continuar. Estão se determinando em parar. Mas Jesus não olha, a palavra nos mostra que Jesus, quando olha para eles, Ele não olha para eles como uns cansados. Ele não olha para eles como uns derrotados, como uns frustrados. Ele não olha para o semblante deles. Provavelmente o semblante deles era um semblante de pessoas cansadas. Imagina. A Bíblia vai dizer mais na frente que eles trabalharam a noite toda. Alguém aqui costuma trabalhar de noite? Alguém já trabalhou de noite aqui? Algumas mãos se levantaram. Qual é o melhor? Trabalhar de noite, dormir de dia? Ou trabalhar de dia e dormir à noite? Eu trabalhei mais de 15 anos à noite. Foi nesse tempo que eu arrumei essa barriga. Que eu já disse para ela ir embora, mas ela não vai embora. Né? E quando eu chegava na minha casa, eu nunca conseguia dormir bem. Porque o sono do dia não é como o sono da noite. Mas quando eu trabalhava, eu chegava em casa de manhã, eu chegava satisfeito. Porque eu tinha produzido, tinha alcançado a minha meta na empresa. Então eu chegava satisfeito, mas tinha dificuldades para dormir. Agora você imagina esses homens que trabalham, a Bíblia diz lá na frente, que eles trabalharam a noite toda e não pescaram nada. Não pegaram nada. Então, com certeza, o semblante desses homens era um semblante de cansado, de pessoas tristes. Mas a palavra nos ensina que quando Jesus enxerga eles, Jesus não enxerga eles pelo semblante deles. Ele não vê eles, não julga eles pelo exterior. Mas Jesus enxerga o coração deles e vê no coração deles uma expectativa. Na noite que vem, nós vamos pegar
para hoje e para a noite que vem. Nós vamos pescar muito na noite que vem. A Bíblia diz que Jesus, ele chega até eles e pede o barco. Olha aquilo que nós aprendemos. Deus não chama preguiçosos. É forte, né? É forte. Deus chama trabalhadores, trabalhadoras. Quem é trabalhador ou trabalhadora, dá aí uma forte salva de palmas para o Senhor. Dá um glória bem alto. Isso, pode assoviar, pode gritar. Você alcança esse objetivo de ser trabalhador, porque a força que você tem não é sua, é a força que vem de Deus. Você aprendeu, você escolheu não viver mais da terra, você escolheu viver por aquilo que vem do alto, por aquilo que vem do céu. Diz a palavra que Jesus pede o barco para eles. Olha, preciso de um lugar. Jesus pede o barco para eles, começa a ensinar aquela multidão que estava ali. E quando Jesus ensinava, Jesus já planejava. Todo aquele que serve tem a sua recompensa. Eu pergunto para você, qual é a resposta que você dá ou daria se Jesus chegasse lá e dissesse para você: olha, eu preciso da tua casa. Aqui nesse bairro tem muitas pessoas que precisam ser alcançadas. E ele dissesse para você: eu preciso, você tem uma casa bonita, uma casa organizada, uma casa limpinha, cheirosinha. Assim é a sua casa. Não é todas as casas. Assim é a sua casa. Aleluia. Se ele chega para você e diz: eu preciso da sua casa, eu preciso colocar pessoas aqui dentro, o que você diria? Se ele chegasse para você e dissesse assim: olha, aqui nesse bairro tem muita gente orando, tem muita gente necessitada de uma palavra, e eu preciso da tua casa. Tua casa é grande, é bonita, é cheirosa, é organizada, e eu preciso da tua casa. O que você diria? Você não precisa, não estou lhe oprimindo, não. Apenas quero fazer você pensar. Você é uma pessoa super ocupada. Já levanta de manhã na correria do dia a dia, tem que estar aqui, tem que estar lá, tem que estar lá, tem que estar lá. A sua oração é rápida. O seu devocional não dura 10 minutos. E o Espírito de Deus diz para você: fica mais um pouco que eu quero falar. Não posso, olha a minha agenda. E você sai a milhão. Você corre o dia todo, porque você tem muitas demandas, tem muito trabalho. Não é ruim que você tenha trabalho, é bom. É bom, porque o Deus não chama preguiçosos, Deus chama quem trabalha. Mas daí o Espírito Santo chega e diz para você: ei, stop. Eu preciso conversar com você. Eu preciso te dar uma palavra, eu preciso te dar uma direção. O que você diria? Paro tudo. Reorganizo a minha agenda. Os 10 minutos que eu tirava de devocional, agora eu vou multiplicar para 30 minutos. Você diria isso? Ou diria para o Senhor: não tenho tempo? Quando Jesus fala para Simão: preciso do teu barco, Simão prontamente: está aqui o barco.
A atitude de Simão começou a abrir uma porta de oportunidade para ele. E para aqueles que estavam com ele. Pastor, mas se Deus quer falar comigo e eu não paro, o que Deus pode fazer alguma coisa comigo? Ah, meu irmão, cuidado que Ele pode te parar de uma hora para outra. Ele pode criar uma situação que vai parar você, vai travar você. Porque um pai que ama, quando o filho não para conversar, o pai vai e bota a mão no ombro. Assim era meu pai. E ele diz: senta, que eu preciso conversar. Eu conheço muitas histórias de pessoas que não paravam de jeito nenhum para ouvir a voz de Deus. E Deus usou o extremo, colocou na cama de um hospital. E lá na cama daquele hospital, a pessoa entendeu. Porque o anjo foi lá e começou a conversar. E a pessoa entendeu. Eu não precisava estar aqui. Mas eu só estou aqui porque lá, quando o Senhor pediu para mim, eu não parei para conversar com Ele. Você precisa parar para conversar com Deus. Você precisa aprender a caminhar sob uma palavra de fé. A tua caminhada, se ela é uma caminhada baseada em você mesmo, baseada em coisas humanas, eu sinto muito dizer para você que você não vai alcançar o objetivo que Deus preparou para você para essa nova estação. Você está entrando com expectativa, você está entrando com aquele pensamento positivo. O que eu não conquistei até aqui, até agosto, eu vou conquistar agora. Essa é a sua expectativa. Essa deve ser a sua expectativa. Porque senão esse culto desta noite vai ser um culto igual aos outros para você. Você vem, você encontrou alguém na porta que deu shalom para você, ou deu paz, deu um abraço para você, você veio, sentou na cadeira, esperou o irmão abrir o culto, cantou uns hinos, né, cantou uns louvores, adorou, está ouvindo uma palavra, ofertou, e daqui a pouco vai embora, vai ser abençoado ali com uma boa semana. Só isso. Mas será que Deus só tem isso para você? Não. Diga não. Oh, o diabo ouviu isso aí. E já se preparou para correr, porque ele vai correr. Ele tem que correr. E ele corre quando tu determina que ele corra. Quem é que manda lá na sua casa? Os irmãos se olharam aí, o casal se olhou aí, ó. Isso vocês resolvem em casa, tá? Aqui não, porque senão vai arrumar problema para mim. Uma vez eu estava sentado aqui na igreja, né, e tinha um casal sentado atrás de mim, brigando, eu já estava a fim de virar. E eu só vi que ela disse para ele: em casa a gente conversa. Eu digo: Jesus poderoso, vai sair lasca lá, né? Mas quem é que manda na sua casa? É você. Às vezes a gente escuta conversas, né? Ai, mas lá em casa tem o fulano que vai lá e ele é negativo, ela é negativa, é invejoso, é invejosa. Ai, quando vai lá, quando sai, deixa um peso na minha casa. E aí eu fico me perguntando: quem será que lá tem autoridade para mandar esse peso embora? Quem será que lá tem autoridade e usa da autoridade para impedir a entrada dessa pessoa? Ai, pastor, não posso impedir. Não pode? Então ela vai continuar indo lá. Entenda uma coisa: o teu território, o teu campo de lentilha, é você que tem que defender. Diga assim: a minha casa, a minha família, é eu que defendo. Não, pastor, é Deus que defende.
acomodado, né? Não quer agir, não quer dar aquela palavra de ordem, não quer dar aquele soco na mesa, se precisar, não quer dizer a porta da rua é a serventia da casa, porque vai ficar mal com aquela pessoa, vai ficar mal com o parente, vai ficar mal com o cunhado, com a fulana, com a ciclana. Enquanto você agir assim, você nunca vai conseguir ser feliz. Porque, pastor, mas Deus está na minha casa. Sim, Deus pode até estar na tua casa, mas Ele não tem poder de ação. Por quê? Porque Ele delega autoridade para você, mas você não usa da autoridade. Esse mês de setembro, você tem que se levantar, se posicionar, para que setembro não seja como foi de repente teu ano até agora. Tira essas pessoas de lá. Começa a te desconectar dessa gente. Começa a te tirar, a palavra é complicada, mas te desliga, melhor, de lugares. Te desliga de pessoas. O que prende você de ser vitorioso? O que prende de você chegar em casa e fazer assim? Ai, coisa boa, cheguei em casa. Que ar bom. De repente você está chegando em casa. Cheguei em casa, é aquele peso. É aquele peso do problema. Quem é que teve aqui? Ah, fulana teve aqui. Ah, misericórdia. O que está impedindo você de ser feliz como a palavra de Deus disse? Entenda uma coisa, você é um filho de Deus. Diga assim, eu tenho uma convicção. Bate no peito, eu. Diz com autoridade, eu sou filho de Deus. Olha só. Se você é filho de Deus, você tem que fazer da sua casa um lugar de filhos de Deus. Imagina você que é pai, você que é mãe, tem o seu filho, a sua filha casada, longe de você, não mora com você, mas chega a tua filha e diz assim, ai mãe, o José lá não dá mais. Mas por quê? Ah, mãe, o José chega em casa e ele tira aquelas meias que ele ficou o dia todo. Ele tira aquelas meias e deixa jogada na entrada da porta. Os tênis, mãe, ele não recolhe. Ele não põe lá, bem lá longe. Mãe, ele chega em casa, eu também chego do trabalho, cansada, e ele diz assim, vai esquentar água para mim tomar um chimarrão. E ele fica sentado, mãe. E ele fica ali descansado. Agora, essa é um exemplo de uma esposa que não tem autoridade. Ah, pastor, o senhor vai ensinar as mulheres hoje a brigar com os maridos? Não, porque a minha está aqui hoje. Tu acha que eu vou arrumar problema para mim? Não. O que eu quero dizer é que numa situação dessa, essa filha deveria de chegar no marido e dizer para ele, a partir de agora, nós dois trabalhamos, nós temos que dividir as tarefas. Quando tu chega em casa, amor, né? Porque tem esposas que chamam o esposo pelo nome, né? Fulano, 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 fulano. Quando ela diz assim, amor, o cara já gela. Ei, aí vem rolo, né? Explique para ele. E você, se tem algum irmão aqui que tem o costume de fazer isso, chegar em casa, se jogar no sofá, tirar os calçados, jogar em qualquer lugar.
se jogar no sofá, pegar o controle lá e mandar a mulher esquentar uma água, quero tomar um chimarrão, quero isso, quero aquilo. Irmão, para com isso. Para com isso. Pega e ajuda ela, porque daí tu não vai tomar chimarrão sozinho, tu vai tomar chimarrão com ela e ela com você. Então, a autoridade nos é dada para nós usar da autoridade. Quem tem autoridade e não usa, acaba se prejudicando. Então aqui a palavra, ela fala que eles emprestaram o barco. Agora você vai pensando, o Senhor está pedindo o meu carro. Tem umas pessoas lá na minha cidade que querem vir na igreja. Mas eu fico pensando, mas de repente vão bater forte a porta do carro, de repente vão embarcar com os pés sujos, de repente vão sujar o meu carro. Ou lá no meu lugar tem pessoas que precisam, mas eu não posso deixar entrar na minha casa, porque vão sujar a minha casa. Esses homens emprestaram o barco. Quando eles emprestam o barco para Jesus, Jesus alcança muitas pessoas que estavam ali naquele lugar. Vamos pensar de uma forma bem prática. Você é o barco. Diga, eu sou o barco. E ele precisa de um barco. Você está disposto a emprestar a sua vida, para que através da sua vida, você alcance mais pessoas? Amém? Olha o que você está dizendo. Olha o que você está falando. Porque vai chegar a oportunidade. Uma das coisas que nós temos que entender nessa vida, que nós fomos ganho por alguém. Você foi ganho por alguém? Você precisa ganhar alguém. E para você ter facilidade para ganhar alguém, você precisa da direção de Deus. E para Deus te direcionar, Ele tem que ser o motorista do teu barco. Tem que ser o motorista da tua vida, aquele que dirige a tua vida. Quando esses homens fazem isso, as pessoas são alcançadas. Depois de tudo, Jesus pergunta para eles. Pergunta não. Jesus dá uma ordem. Quem gosta de receber ordem aqui, levante a mão. Você não gosta de receber ordem? Mas então como é que você faz na empresa? Como é que você faz no trânsito? Como é que você faz na sua vida, se você não gosta de receber ordens? E uma ordem de Deus, você gosta de receber? Você acata as ordens que Deus dá para você? Ou você dá uma mudada na ordem? Jesus, ele dá uma ordem para esses homens aqui. Jesus, eles atraem a atenção de Jesus pela atitude deles de emprestar, de servir. Diga, o meu servir chama a atenção do meu Pai. Que bênção, que bênção. Quando você serve, Ele olha para você, Ele enxerga você. É diferente daqueles que não servem. É diferente daqueles que querem servir de qualquer jeito, servir de qualquer forma, servir de qualquer maneira. Porque servir tem dois tipos de servir. O primeiro tipo de servir a Deus é servir do jeito que Ele quer que nós o servimos. Esse jeito você só descobre através de ter intimidade com Deus. É só dessa forma. Diga assim, para mim entender Deus, eu tenho que ter intimidade. O que é intimidade? É estar junto. É caminhar lado a lado. É companheirismo. Isso é intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, Deus nos dá uma ordem.
e nós obedecemos sem questionar. Agora, quando nós temos um coração, temos uma boca que diz, eu sirvo, mas temos um coração que não serve, aí é um problema. Porque a ordem de Deus vem, determina para você, mas aí o teu não complica para você. Senhor, eu quero ter uma vida de paz. Todos querem. Amém? Como é que eu provoco essa vida de paz? Servindo a Ele como Ele me pede. Você não pode preparar um bolo de chocolate para uma pessoa se você não sabe que ela gosta de bolo de chocolate. Você vai chegar lá, vai dar o bolo de chocolate e aquela pessoa vai dizer assim, eu não gosto de chocolate, eu gosto de baunilha. Aí você vai ficar bravo, né? Vai pegar aquele bolo, vai espichar um beijo tamanho de um chinelo. Não faço mais nada para essa pessoa. Não, mas a culpa não é dela, a culpa é sua. Pastor, mas como é que eu ia saber se eu queria fazer uma surpresa? Como é que eu queria saber? Conversa com pessoas de perto daquela pessoa e você acaba descobrindo. Então, a primeira maneira de servir é servir do jeito que eu quero. É quando Deus diz assim, vai pela direita. Não, eu vou pela esquerda. Sabe o teimoso? Tem algum teimoso aqui hoje? Levante a sua mão. Mas tem bastante gente teimosa. Até o final do culto você vai estar humilde. Eu fui uma pessoa que fui teimoso por muito tempo. Teimei muito. Um dia, numa sexta-feira aqui, eu contei um pouquinho da minha história lá de trás. 58 anos, não é fácil, irmãos. Mas eu fui uma pessoa muito teimosa. Muito teimosa. Pastor, o senhor alcançou grandes coisas com essa teimosia? O senhor perdeu? Muito. Quase que perdi tudo que eu tinha. Então a teimosia não é uma boa companhia. Diga para o irmão do lado, não seja teimoso. Irmão, não seja teimoso, irmão. Não seja teimoso. Se você vai no médico porque está doente e ele dá para você aquela receita para você comprar os remédios, não sai lá dizendo, não sabe nada. Eu não vou comprar esses remédios, eu vou tomar um chá de camomila. Ô irmão, se você está dizendo isso, por que foi lá ocupar o tempo do médico, tirou o lugar de uma pessoa lá no posto ou lá na Unimed? Então ficasse em casa, tomando o seu chazinho de camomila. Tem pessoas que são teimosas, e toda pessoa teimosa, ela não aproxima pessoas dela. Ela afasta pessoas. Então, se você quer servir da maneira correta, você não pode afastar as pessoas. Diga, eu não posso afastar as pessoas. Você tem que aproximar aquelas pessoas. Você tem que ser como um imã, que você perde os pregos no meio das fendas da madeira, você passa o imã, os pregos vêm tudo. Esse tem que ser você. Mas a teimosia, ela nunca vai deixar você ser assim. Eu estou ouvindo essa mensagem hoje, eu queria o pastor Daniel pregando para mim. Teimoso. Acha que a unção está no homem. Mas a unção não vem do homem, a unção vem de Deus. A unção vem de Deus. Teimoso. Deus hoje tem uma bandeja cheia de bênçãos para entregar para você. Mas se você continuar teimoso, você vai sair daqui de mão vazia. E tem gente que vai sair daqui com mais que uma bandeja cheia de bênção. Porque aquela que era para o teimoso e ele não pegou, o anjo vai dar para outro. Porque o anjo não sobe com bandejas de volta. Ele deixa aqui.
Diga, eu quero bandejas de bênção. Amém? A palavra de Deus fala sobre o servir. E quando eu começo a servir de maneira correta, as portas, as janelas do céu se abrem para mim. Sabe aquele louvor que a gente canta aqui? Céus e terra se encontram, o seu trono, né? Isso pode acontecer na sua casa. Imagina, céus e terra se encontram, porque você provocou aqui da terra. Não é o céu que vai vir de lá sem você provocar. Não. Não adianta você dizer, céu, vem, 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 vem. Ele fica parado. A presença fica parada. Por quê? Porque você está só falando, mas você não está agindo aqui de dentro. Não está deixando o teu coração falar. Quando eu começo a ter a opção de servir a Deus da maneira correta, o meu coração se liga com o coração de Deus. Mas uma coisa eu quero dizer para você. Se você está pensando que servir da maneira correta é fácil, não é fácil. Diga para o irmão do lado, não é fácil. Não é, irmão. Porque servir a Deus da maneira correta, servir a Deus de acordo como Ele pede, exige de nós determinação, mudanças. Nós temos que soltar coisas, largar costumes, que nós trouxemos lá da velha cultura, trouxemos lá da velha estação. O que é da velha estação não pode entrar na nova estação. Você tem que entrar nessa nova estação com as mãos livres. Levante as suas mãos para cima e diga, eu tenho liberdade. Essas mãos livres, é com essas aí que você tem que entrar na nova estação. Viu que você levanta, não tem nada que pese as suas mãos? Por quê? Porque Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, Ele deu liberdade para todos nós. Nos tornou livre. E essa liberdade, Ele nos dá para nós servir a Ele de maneira correta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, se eu quero entrar na nova estação com vitória, eu tenho que aprender a servir de maneira correta. Não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é do que tu acha que tem que ser. Às vezes a gente ouve por aí pessoas infelizes, né, com seus palavreados, que elas dizem assim, eu não escuto voz de homem, eu só escuto a voz de Deus, né? E aí tu olha para a vida dessas pessoas, e você vê a vida dessas pessoas toda estragada, toda arrebentada. E por que isso? O que é que está faltando? Ouvir a voz de Deus. Pastor, Deus fala pelos homens? Está falando, irmão. Diga, está falando. E o teu coração está recebendo? Se ele está recebendo, grandes coisas o Senhor fará por você. Grandes coisas Ele fará por aquilo que você veio buscar aqui nesta noite. A palavra de Deus continua, e essa história é tão boa para nós que estamos entrando numa nova estação e aprendendo como entrar para ser vitorioso, porque não adianta entrar para ser derrotado, não é verdade? Como é que você faz com o seu dinheiro? Você investe em qualquer coisa? Não, você tem que investir para ganhar. Um dia eu disse para aquele menino que vende ali como é que é o nome daquilo? As trufas. Ele me deu um preço bem alto. Eu disse, cara, assim tu não vai vender muito. É? Não.
O guri de serve ficou esperando, ele vai me comprar umas 10 de mim. Não vai vender muito. Mas por que eu não vou vender? Se tu baixar o preço um pouquinho, é melhor tu ganhar. Tu vai ganhar na quantidade e no dinheiro. Não sei se ele fez. Mas nós, na nossa vida, nós nunca investimos para perder. Você veio hoje, nessa noite de domingo, primeiro dia da semana, primeiro dia do mês, você veio para investir, para ganhar. Diga, muito lucro. Faz assim, muito lucro. Pastor, mas o pastor só quer dinheiro. Só é lucro no dinheiro. Irmão, lucro no dinheiro, lucro na saúde, lucro no casamento, lucro na vida espiritual, na vida material, na vida profissional, empresarial. Olha, Pedro e os seus amigos, eles são empresários do ramo da pesca. A empresa agora, ela está à mercê de falir. Não tem produto, não tem material, não tem como fazer capital de giro, não pegamos nada. Aí eles têm um encontro com Jesus, emprestam a empresa para ele. E quando eles emprestam a empresa, Jesus chama eles e diz assim: vamos de volta para o mar. Ei, canalamasharala. Olha o que ele está falando para você. Vamos de volta para o mar. Quer dizer, vamos recomeçar. Amém? Vamos recomeçar. Ele diz para aqueles homens: deixa para trás agora o passado. Deixa para trás agora o que tu não alcançou. Deixa para trás o problema que tu viveu. Deixa para trás a perseguição. Deixa para trás a calúnia. Deixa para trás tudo que te segurou de crescer. Deixa para trás. Vamos de novo. É o que ele diz para você. Você está pronto para recomeçar? Como é que você está para recomeçar? Está cansado? Pastor, a batalha foi grande. A batalha foi muito grande. E eu estou cansado de batalhar. Eu estou cansado de trabalhar. Eu não condeno você. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei assim, cansado. Por isso que o Robson brinca comigo. O Robson me acompanha desde o primeiro dia que eu coloquei o pé aqui dentro desta igreja. Eu cheguei cansado, eu cheguei desanimado. Eu vinha de um tempo onde eu achava que eu tinha que carregar as pessoas nas minhas costas. Eu cheguei aqui com as minhas costas calejadas, marcadas, riscadas de tanta faca. Quando eu comecei a cansar da vida que eu levava, eu comecei a orar. Diga, tudo começa pela oração. E tudo que começar pela oração, termina bem. Termina bem. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei cansado, eu cheguei a ponto de desanimar. De jogar a toalha e nunca mais pisar dentro de uma igreja. Pastor, o senhor ia para o mundo? Entre aspas, eu acho que eu iria. Eu não ia beber, fumar, me drogar. Eu não ia bater na minha esposa, bater nos meus filhos, adulterar. Não. Mas eu tinha a ideia de ficar na minha casa. Sabe quando você está mal? E você diz assim: o que eu mais quero, se eu pudesse fazer um buraco e enterrar minha cabeça, eu enterrava. Foi mais ou menos assim que eu cheguei aqui. Hoje eu posso chegar aqui e falar para você o que é viver uma nova estação. Quero contar um pouco da minha vida. Tenho tempo.
Eu quero contar para ajudar você. Eu não vou usar isso aqui para lamentar, porque eu nunca lamentei. Eu nunca fui uma pessoa de lamentar. Por isso que Deus me deu a oportunidade de recomeçar. Porque eu sempre fui alguém que teve fé e que sempre teve a convicção que Deus não estava atrás de mim, mas estava sempre na minha frente. E quando eu cheguei aqui, eu cheguei muito mal. Quando eu comecei a sentir que eu estava parando, que eu ia perder, eu comecei a orar. E eu comecei a orar e jejuar junto com a minha esposa. E nós dizíamos para o Senhor: Senhor, deve de existir um lugar aonde cuidem de nós. Deve existir um lugar que as pessoas estendam a mão para nós. Pastor, mas então o povo da sua igreja não estendia a mão para você? Alguns estendiam. Mas a minha liderança nunca estendeu. Nunca estendeu. Passei muitas dificuldades, muitos problemas, e eles nunca me procuraram. E eu comecei a orar, nós começamos a orar. Deve de ter um lugar onde os nossos filhos vão desenvolver, vão ser abraçados, aonde as pessoas vão ver o potencial, porque meus filhos têm muito potencial. Eu vi um dia aqui o Marcos cantando e o Luiz tocando bateria ali, eu não parava de chorar ali. Pai coruja, irmão. Pai coruja. A mãe também emocionada, mas a mãe já é mais dura. Não, mas também estava alegre. Chorei por quê? Porque comecei a me lembrar daquele tempo lá. Oramos 2 meses, diga comigo, 2 meses. Orando e jejuando. Com aquela convicção, Deus tem um lugar para nós. Deus tem um lugar para nós. Irmãos, eu sempre fui um pai, um pastor, que dizia assim: se você está na minha igreja, você não tem nada que andar na igreja dos outros. Tem irmãos que congregam aqui, vieram comigo, que sabem do que eu estou falando. Nunca gostei. Uma vez chegou uma pessoa e disse: eu queria lá visitar a igreja tal. Já vai e fica. Nunca deixei meus filhos em igreja nenhuma, porque eu tinha essa convicção. Estou contando para você, analisando, e aí depois no final você vai ver se eu mudei ou não mudei. Os meus filhos tristes, amargurados, e meu filho começou a vir aqui na igreja, o Luiz, e ele diz: o senhor vai falar de novo? Vou, a convite do Tauã. Tauã está por aí, né? A convite do Tauã. Eles estudavam junto, ele veio, gostou, pediu para vir outra vez, deixei. E quando eu comecei a ver, daí depois ele veio, o Marcos veio junto, num culto de Páscoa. E quando eu comecei a ver os meus filhos com um sorriso no rosto, e com aquela expectativa, uau, hoje tem, era outro nome que tinha os relevantes aqui, né? Tinha um outro nome, isso aí, Monte Up, isso aí. E eles com aquela expectativa: pastor, mas o senhor não deixava eles vir em igreja nenhuma? Como é que eles já estão nessa expectativa? Porque Deus começou a trabalhar no meu coração. E o meu filho menor chega um dia em casa e diz assim: pai, eu vou mostrar para o senhor a igreja. Ele mostrou a igreja, todo mundo alegre, feliz, tomando chimarrão. E quando eu vi aqueles irmãos, eram umas fotos da Brave. Aquilo entrou no meu coração. E eu comecei a sentir algo especial no meu coração. Sabe, eu não sei se quando você conheceu a sua esposa,
Você se apaixonou pela primeira vez? Foi a paixão da primeira vez? Tem algum irmão aqui que pode levantar a mão e dizer: olha, a minha esposa que eu tenho hoje, a primeira vez que eu vi ela, já me apaixonei. Oh, amém. Palmas para Jesus. Foi bom, né, irmãos? Dura até hoje. Amém. Dá um desconto para o pastor aí. Estou começando a ficar bom da gripe. Mas olhe bem. Eu também, quando conheci minha esposa, foi amor à primeira vista. Eu acho que ela já era apaixonada por mim. Ela disse que não, mas eu acho que ela já... Naquele tempo não tinha barriga, irmãos. Eu era magrão, que nem o Tiago. Era que nem ele. Mas o que eu quero passar para você nesta noite? Porque você tem uma caminhada. Diga: eu tenho uma caminhada. E você tem que fazer essa caminhada com fé. Meu filho disse: eu vou mostrar para o senhor o culto. Ele mostrou o culto, eu gostei. Agora eu vou mostrar para o senhor o pastor. Mas olha, pai, ele é o pastor, pai. Né? Cuidado, pai, ele é o pastor, ele é profeta. Eu acostumado, né, irmãos? Hoje eu botei um blazer para ficar mais bonito, né? Mas eu fui acostumado, irmãos. Terno, gravata, sapato social. Só não ia para a praia de bermuda, de calça social e sapato social. Eu sempre dizia, quando eu ia para a praia, os guris diziam para mim: o senhor não vai orar lá na praia? Aqui na praia o senhor não ora? Eu não oro, eu já oro o ano todo, né? Irmãos, e quando eu vi o pastor, eu sei que ele vai ver essa live, ou está vendo. Quando eu vi o pastor, barbudo, de boné, cheio de tatuagem, eu me apaixonei, irmãos. Foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Chamo ele de pai com muito amor. Aí vem o passo de chegar aqui, porque precisava de uma palavra. Meus guris chegam em casa e dizem: pai, o pastor pediu para o senhor ir lá. O Carlos, que está aqui, foi o encarregado de levar a mensagem e de me trazer na segunda-feira. E eu me lembro que o Carlos disse: o senhor não vai de carro, eu venho buscar o senhor aqui, porque eu tenho que levar o senhor. E eu vim, irmãos. Cheguei aqui com meu coração partes alegre, mas mais triste do que alegre. Sentei com o pastor ali na cantina. Eu falei com ele 5 minutos. Mas por o meu coração chegar aqui já aberto, escancarado, o pastor disse assim: não precisa falar mais nada. Eu sei de tudo. É assim, 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 assim. E eu quero que o senhor venha para cá para ter um tempo de descanso. O senhor vai descansar aqui. Vai reaprender aqui. E eu disse: amém, eu venho. E eu pensei comigo: vou trabalhar aqui, vou ganhar salário aqui. E o pastor leu o meu pensamento. E se o senhor está pensando que vai trabalhar aqui, vai ganhar salário aqui, nix. Por isso que eu amo ele. O senhor vai ter que voltar, recomeçar a sua vida do recomeço, recomeçar tudo, rebobinar tudo. O senhor vai ter que recomeçar a sua vida do lugar que o senhor parou. Aonde o senhor parou antes de ir para Araricá? Parei dentro, trabalhando nas injetoras da Azaleia.
pois é para lá que o senhor vai ter que voltar. O senhor aceita? Imagina, irmãos, 20 e poucos anos, pastor titular. Agora ter que voltar para dentro de uma empresa. Submeter a 4 paredes, a tudo isso. Mas precisava fazer isso, por quê? Porque o que estava em jogo era a felicidade da minha casa. O que estava em jogo era a minha esposa voltar a sorrir. Os meus filhos voltar a sorrir. O que estava em jogo era o meu ministério. E eu disse para ele, eu aceito o desafio. Olha, eu aceito o desafio. Por isso eu chego aqui e digo para você, esqueça o que passou. Se veja diante de uma grande porta aberta para você. Eu recomecei a minha vida. Eu recomecei a minha vida do zero. Do zero. Saí um dia procurar trabalho. Fiz uma ficha. No outro dia eu estou em casa, debaixo da coberta. De tarde, um frio, chovendo. No outro dia, a boteira me liga. O senhor pode vir aqui agora para uma entrevista? Ah, e agora? Não pode ser amanhã de manhã, umas 9? Pode ser. Puxei a coberta. Continuação do sono. Fui lá tive que contar a minha história para o supervisor. O supervisor disse, eu chamei o senhor aqui não pela a profissão que o senhor tem, pelo conhecimento que o senhor tem injetados, mas eu chamei o senhor aqui para saber onde o senhor andava nesses 20 anos que o senhor não estava trabalhando. Eu tive que contar toda a história para ele. Quando eu vim para cá, irmãos, eu trouxe junto comigo muitas bagagens. Por isso eu quero que você diga assim, entrar numa nova estação não pode ser com velhas bagagens. Eu vim para cá com muita bagagem. Cheguei aqui neste lugar, olhava as pessoas, o costume, a maneira dos irmãos tratar. E eu fiquei muito confuso com muita coisa. O pastor começou a pregar aqui coisas que me confrontavam, porque eu ensinei muitos anos de uma forma, e ele chega aqui e diz que não era daquela forma. Então começou uma luta interna dentro de mim. Porque a maior guerra que nós temos não é contra o diabo. A maior guerra que nós temos está dentro de nós. Você concorda, amém? Está dentro de nós. Tem um lado que diz assim, eu sou mais que vencedor. Tem um outro lado que diz, menos. Mas nós temos que ficar pelo lado que diz, eu sou mais do que vencedor. Quando eu cheguei aqui, eu tive que soltar pessoas. Eu tive que me desligar de pessoas. Eu tive que deixar de visitar pessoas. Eu tive que deixar de ir em lugares. Mas eu precisava fazer isso. Para poder voltar, ser feliz novamente. Eu estava entrando numa nova estação. Eu estava recomeçando a minha vida. E eu não podia ser burro. Eu tinha que ser inteligente. E para mim ser inteligente, eu precisava aceitar na minha mente, no meu coração, que eu precisava me submeter à mudança. Eu precisava ser humilde. E eu determinei que eu ia começar a mudar. E eu comecei a mudar a minha vida. Comecei a mudar o meu jeito de ser. Comecei a mudar muitas coisas em mim, na minha casa. Comecei a abrir mão de muitas coisas. Eu era uma pessoa que guardava muita mágoa. Uma pessoa que era como quem diz assim, você me prejudicou, pois eu vou orar a Deus para Deus apertar a tua moleira para tu ser prejudicado 6 vezes mais.
Um coração magoado, irmãos. Mas Deus começou a trabalhar na minha vida. Nessa nova estação. Deus começou a trabalhar, Deus começou a trabalhar, Deus começou a mudar. E eu voltei a ser feliz. Hoje, aonde eu ando sorrindo. Algum dia alguém disse no mercado para mim: quero fazer uma pergunta para o senhor. Pode fazer. O que o senhor tem, que o senhor tem um sorriso tão bonito? Viu, irmãos? Bonito é o sorriso, não é eu. Aí é uma dica para você que anda sempre carrancudo. Ou você que anda sempre carrancuda. Aí alguém diz, aí você, se é o homem, bota uma roupa bonita, arruma o cabelo, arruma o bigode, se tem. Olha no espelho, sempre feio. Ah, meu Deus, o que eu vou fazer por mim? Só uma plástica. Não. Às vezes a mulher bota uma roupa bonita, se prepara, olha no espelho, vê o semblante dela, aquele semblante fechado. Ah, mas eu sou muito feia. Irmão, irmã, se você servir a Deus da maneira correta, abrir mão de coisas que só estão te atrapalhando, só estão te sugando. Se você se determinar como eu me determinei, hoje eu posso chegar aqui e falar, você pode olhar para mim e me pegar como exemplo. Porque você me vê nos corredores aqui. Você me vê lá no Monte Social. Às vezes eu ajudo na alguma outra coisa que precisa aqui. Mas você nunca me viu triste. Você sempre vai me ver alegre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se você é feio, quer ficar bonito, sorria. Sorria. Dá um sorriso para o irmão aí do lado. Mas não um sorriso amarelo. Olha para ele e dá um sorriso aí. Pastor, estou quase conseguindo. Ei! Até o fim do culto consegue. Porque, irmãos, nós temos que ser imã aí fora. Puxar pessoas para perto de nós. Não afastar. Jesus diz para eles: vamos de volta para o mar. Diga assim: eu estou voltando para o mar. Aleluia. Sabe aquele lugar, aquele projeto que você tentou e não deu certo? Agora na nova jornada vai dar certo. Na nova estação vai dar certo. Porque quando tu entra numa nova estação de cabeça, ela te muda. Eu entrei numa nova estação e fui mudado. Fui mudado. Então eu posso dizer isso para você. O Senhor está dizendo para você hoje: não fique parado com as tristezas, não fique parado pelo que você perdeu. Eu estou te convidando, vamos de volta para o mar. Ele está liberando uma palavra para você. Agora não é a sua palavra, agora não é pela sua vontade, não é pelo seu projeto, não é por aquilo que você quer, não é por aquilo que você acha melhor. Ah, eu tenho que fazer desse jeito. Larga isso, abandona isso, declara: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Diga alto e forte para o diabo ouvir: não, diga não, vivo mais eu, Cristo vive em mim. Diga: em mim. Ele caminha pelos corredores da tua casa, porque Ele vive em você. Você carrega Ele. Olha que maravilha. Você não carrega qualquer um. Você está carregando a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus deixa a gente alegre. A presença de Deus deixa a gente feliz. A presença de Deus levanta um gigante aqui e você se posiciona como Davi. Tu vem contra mim com pau e pedra, com pau e lança,
mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu não sei se lá atrás você era daquelas pessoas que se envolviam em briga. Eu nunca me envolvi, mas me escapei de muitas brigas de facão. Sabe aquele negócio? Uma vez estava numa lancheria fazendo o que não devia, porque o meu pai não mandou eu ali, eu fui demitido. E um cara disse assim para o outro no balcão: eu vou botar uma cachaça aqui e tu vai tomar. E o outro estava bêbado. Mas eu já tomei tudo, não tem mais que tomar. Vai tomar, os dois bêbados. E ele botou a cachaça ali, e o outro não quis, ele jogou no rosto do outro assim. Quando ele jogou, se levantou uns 3 ou 4, já com facão na mão aqui, e eu sentado. Sabe essas cadeiras, hoje não tem mais lancherias, né? Com aquele balcão grande, aquelas cadeiras que eram um banquinho assim, redondinho. Hoje é difícil de ver. Mas eu sentado ali, naquele lugar, olhando, eu gostava de ir ali. Meu pai dizia: uma hora dessa vai dar um rolo lá e tu vai ver. E eu sentado ali, quando aquele jogou, já pulou uns 3 de facão na mão aqui, e mais uns 3 aqui, e eu estou ali. Quando eu vi aquilo, um outro já correu, porque tinha aquele costume, né, de correr na porta de saída e fechar. Um saía para fora e fechava a porta de saída. Meu Jesus, como é que tu vai sair agora? Irmãos, tinha uma janela aberta, mais ou menos isso aqui assim. E eu passei pelaquela janela. Caí lá do outro lado. Né? Me machuquei, cheguei em casa, quase apanhei. Eu quero incentivar você. Eu gosto de pregar assim, alegrar você, fazer você sorrir. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A melhor coisa que tem é a gente sorrir. Aquilo que o pastor diz, eu sempre costumo fazer na empresa. Chega segunda-feira de manhã, às vezes assoviando o hino do Grêmio, que perdeu hoje, né? Que vergonha. Vai falar que eu trabalhei uma semana na arena do Grêmio lá, né? Irmãos, eu chego na empresa alegre, contente. A gente tem o costume de se cumprimentar assim na mão, né? E a gente vai cumprimentando todo mundo. Às vezes tem aquele que a gente não viu, aí eles vêm lá na minha máquina: ô, seu Ismael, e o aperto de mão? Ah, está aqui, o aperto de mão. O senhor sempre bem, sempre feliz, sempre. Vamos para o outro lado do mar. Joguem, Senhor, mas trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Quem sabe você chegou aqui hoje com esse sentimento: eu vim hoje, mas eu estou cansado, eu estou cansada. Eu já batalhei tanto, eu já trabalhei tanto, eu já orei tanto e não consegui alcançar os meus objetivos. Pois eu quero te convidar para você lançar a rede de novo. Você tem a sua rede aí hoje? Está com ela guardada aí? Eu vou te convidar depois para nós lançar junto essa rede. Pastor, eu venho frustrado de projetos que não deram certo. Meu relacionamento não está bom. Eu não sou uma pessoa feliz. Sabe por que eu estou falando essas coisas? Porque eu estou sentindo isso aqui no meu coração. Eu sinto as pessoas. E eu estou sentindo hoje aqui muitos corações apertados. Muitas pessoas vieram hoje aqui com o coração apertado, cansados. E disseram para si mesmo: eu fui incentivado a viver uma nova estação. E eu vou lá para ver. Na sexta-feira à tarde nós estávamos aqui em 4 pessoas. Porque o Átrios é um culto que está começando. Então nada que hoje é grande, tudo que hoje é grande, começou pequeno.
Pastor, desculpe, eu não posso vir no culto Átrios sexta-feira de tarde porque eu trabalho. Irmão, fica de boa, irmão. Fica de boa. O culto Átrios, ele está alcançando já o seu objetivo. E uma senhora veio lá de Três Coroas, parece. De repente essa senhora está aqui hoje. E ela chegou ali e uma outra irmã contou um testemunho. E aquela senhora disse assim: uau, como eu estou fortalecida por esse testemunho que eu acabei de ouvir. Elas não se conheciam, na mesma cidade, mas não se conheciam. E eu vim dizer para você, você ouviu um pouco da minha história. E eu quero dizer para você, pode recomeçar. Eu te dou uma garantia. Pode recomeçar. Deixa para trás o que não deu certo. Pastor, eu tenho um projeto lá que... Começa de novo. Começa a sonhar de novo. Pastor, eu perdi tal coisa, assim, assim, assim. Começa a correr atrás de novo. Se era um plano, se era um projeto, se era um objetivo. Pastor, eu tenho um objetivo de ganhar almas. Sirva a Deus da maneira certa. Pare para conversar com Ele. Pare para dialogar com Ele. Vamos jogar de volta as redes. Trabalhamos a noite toda. É uma palavra que mostra cansaço físico, cansaço emocional. É uma palavra que mostra frustração. Não esqueçam que Pedro, que aqueles homens, Simão e aqueles demais homens tinham família. Eles agora chegam na beira do mar sem o alimento. Como é que você se sentiria chegar em casa sem o alimento para alimentar a sua família? Como é que você se sentiria chegar em casa e a esposa dizer: olha, não temos nada para comer. Não temos gás, não temos nada. Você saía saltitante de alegria, assoviando? Não. Você ia ficar triste porque você, como provedor, é o seu trabalho trazer o alimento para dentro da sua casa. Agora você se coloca no lugar desses homens. Trabalharam e não pegaram nada. Então quando eles declaram: trabalhamos a noite toda e não pegamos nada, eles declaram que eles estão frustrados. Quem sabe hoje você chegou aqui e disse assim: olha, eu já estou cansado, porque eu já trabalhei tanto, eu já lutei tanto e não alcancei nada. É você que Deus quer. Diga: é comigo essa palavra. É para mim essa palavra. E ele disse para aqueles homens, diz Simão para ele: mas sobre a tua palavra lançaremos novamente as redes. Ele manda eles jogar a rede num lugar pertinho da onde eles jogaram. De um lado que eles jogaram. E eles dizem: mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Sobre que palavra você chegou até aqui hoje? Qual é a palavra que te desmotiva? Qual é a palavra que te direciona? A palavra do passado? A palavra de uma cultura velha? Será que não é aquela palavra que diz assim: tudo que eu consigo tem que ser pela força do meu braço? Será que não é essa palavra que está matutando aí na tua cabeça? E aí você vai com a força do teu braço e não consegue nada. E aí você trabalha e não alcança os seus objetivos. Está sobre a palavra errada. Mas hoje você vai lançar a rede.
sobre uma palavra certa. Quem é esse que está tendo esse relacionamento aqui com esses homens? É qualquer um? Não, é Jesus. Quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Você lembra dele todos os dias? Ou lembra dele só quando você precisa? Ou lembra dele só na Semana Santa? Ou no Natal? Tão pobrezinho nasceu em Belém. Ou é só quando você precisa? Aí ele vem, ajuda você, e você diz para ele, bom, stop. Agora, fica ali naquele cantinho. Porque agora eu vou viver a minha vida. Agora eu vou viver do meu jeito. Agora eu vou para a gandaia. Agora eu vou viver o contrário da palavra. Fica aí, quando eu precisar, eu te peço a tua ajuda. Tem muita gente que faz isso com Jesus. Quando precisa, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas depois que o problema é resolvido, Jesus, lá na gaveta. Que agora eu vou viver a minha vida. Está sobre uma palavra errada. Jesus diz assim, eu sou contigo todos os dias. Ele diz assim, tudo que é impossível ao homem, é possível a Deus. Ele diz assim, conhecereis a verdade e ela os libertará. Ele disse para José, ata essa palavra no teu pescoço, medita nela dia e noite, e eu serei contigo em tudo que tu fizeres. Será que ele diz isso só para as pessoas? Não. Ele fala para todo aquele que recebe. E eu quero que você tenha a garantia que eu dou para você, é que você não começa essa jornada sozinho. Não comece. Para com aquele negócio que eu sozinho consigo tudo. Para com aquele papo, eu sozinho eu consigo melhor do que com outros. Melhor sozinho do que mal acompanhado. Ei, irmão, vai se ferrar, irmão. Tu vai te ferrar na vida. Tu vai te tornar aquele cara chato. Aquela mulher chata. Que quando abre a boca é só para se queixar. É só para lamentar. Aí as pessoas sabem que tu conhece a palavra. E elas ficam olhando para você e escutam de você uma palavra de derrota, uma palavra de perdedor, uma palavra de um testemunho, não de um Deus que você sirva, um Deus vivo, mas de um Deus morto. Essa semana minha sogra fez uma cirurgia e nós estávamos lá na sala de espera. Aí sala de espera é complicado. Porque quando o teu espírito ele vê coisa errada, ele se agita, ele fica violento. E um lá disse assim, o meu filho quebrou a perna, não sei o que, e eu vim aqui visitar ele. Ver como é que ele está fazendo a cirurgia. O outro disse, pois é, eu vim porque eu tenho que fazer uma cirurgia aqui. Porque eu quebrei isso, porque eu quebrei aquilo. E era uma quebradeira ali naquele lugar, que eu até me apalpei assim, para ver se, vai que naquela hora tenha quebrado alguma coisa, eu não notei. E eu fiquei pensando assim, se eles me perguntar alguma coisa para mim, eu vou dar um testemunho de fé aqui. O que você fala no meio das pessoas que estão cansadas de viver? O que você diz para essas pessoas? Isso pesa muito na sua vida.
Se você caminhar sobre a palavra errada, você vai ser aquela pessoa que vai viver uma vida de lamentação. Ninguém vai querer ficar perto de você. Mas nessa nova jornada, nessa nova estação que está começando hoje, o Senhor quer te levar para um novo tempo. Para um novo tempo. Um novo tempo. E deixa o velho tempo para trás. Vamos lançar as redes. Lance as redes. E eles lançaram. Pescamos a noite toda, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. E eu quero que você hoje se posicione como um soldado. Um soldado vitorioso. Um soldado de guerra. Soldado não se posiciona de cabeça baixa. Soldado não se posiciona com os ombros caídos. Não. Ele se posiciona cabeça erguida e olhando para frente. Você é um soldado do exército de Deus. Quem sabe o que você passou até aqui te machucou tanto que tu hoje anda com a cabeça baixa, cansado, oprimido, sobrecarregado. Mas o Senhor diz: tomai sobre vós o meu jugo e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é manso e suave. Você está disposto a recomeçar? Você está disposto a fazer como eu fiz? Amém? Recomeçar do zero? Entrar, começar tudo de novo? Eu tive que aprender a repregar, a pregar, quer dizer. Eu tive que aprender como cuidar da minha casa, como cuidar da minha família. Eu tive que aprender como me administrar, mas aprendi. E hoje estou aqui como um grande vencedor. Por isso eu quero levar você para essa nova jornada, essa nova estação. Você consegue ter certeza que você vai vencer? Consegue ter certeza? Tenha essa certeza. Diga: eu serei vencedor. Diga: eu já sou vencedor. Diz para o irmão do lado: você já é. Você já é um vencedor. Então eu quero convidar você para lançar as redes de novo. A palavra de Deus diz, não preciso ler ali, mas a palavra de Deus diz que eles lançaram as redes e pegaram muito peixe. Muito peixe. Então, quando eles estavam lançando sobre a palavra deles, eles não pegavam nada. Mas quando eles lançaram sobre a palavra que Jesus tinha dito, eles pegaram e pegaram muito peixe. E eu quero que você se prepare para ganhar muitas pessoas. Eu quero que você se prepare para caminhar nesse mês de setembro sobre uma palavra de fé. Uma palavra de vitória. Que você leve esta palavra de Lucas 5 para a sua vida. E conquiste aquilo que você precisa conquistar. Pastor, vai ser fácil? Não vai. Mas nós vamos estar orando por você. Você quer isso para a sua vida? Quer isso para a sua vida? A nossa equipe pode subir aqui. Se você, só no você querer isso para a sua vida, já é 50%, 70% da vitória alcançada. Porque depende não de Deus. Não, pastor, depende de Deus. Não. Tudo que ele precisava fazer, ele já fez. Você entende isso? Tudo que ele precisava fazer, ele já fez. Diga comigo: tudo que eu precisava, ele já fez. Então pare com essa história de querer que Deus faça aquilo que é para você fazer. Você vai amanhã
acordar diferente. Diga amém. Vai acordar diferente. Se você acorda, levanta 7 horas, põe um relógio para despertar às 6 horas. Pastor, eu já levanto às 4. Põe às 3. Por quê, pastor? Tira essa 1 hora. Faz a tua higiene pessoal. Toma teu banho, se você costuma tomar banho de manhã. Toma teu banho. Pega a tua Bíblia. Senta. E fica ali quietinho. Em espírito você começa a declarar: Pai, fala comigo nesta manhã. E você está ali quietinho, pensamento ligado no Senhor. Nessas horas da madrugada não tem barulho de música, barulho de cachorro, barulho de gente gritando. Não, é silêncio. Irmão, é no silêncio que Deus fala. Deus está falando para mim que Ele quer falar com muitas pessoas. Muitos de vocês, amanhã, vão sair de casa já impactados. E vão impactar muitas pessoas. E se você gostar dessa experiência, viva ela na terça. Viva ela na quarta. Você está agora mergulhando, a porta está aberta, e você está caminhando para entrar por esta porta, por essa nova estação. Setembro é o mês da primavera. É o mês que as flores começam a desabrochar. É o mês que o inverno foi embora e levou com ele todas as dificuldades, todas as dores. E agora entra a primavera, entra setembro. Fique de pé nesta noite. Mauene, não mauene. Shawarau. Diga: Deus tem grandes coisas para minha vida. Põe a mão no peito e diga: Deus tem. Deus tem grandes coisas para a minha vida. O Espírito de Deus caminha no meio. Deixa Ele tocar você. Deixa Ele arrancar de você essa incerteza, esse medo de recomeçar. Eu tive medo de recomeçar, mas quando eu entendi que a palavra pela qual eu ia caminhar era uma palavra de alguém que vive o que prega, eu comecei a caminhar em segurança. Pastor, eu estou caminhando, eu estou no barco, mas as ondas tão grandes, o mar está agitado. Ei! Faça como Pedro. Jesus está dizendo para você: sai do barco, vem caminhar sobre as águas que eu te ajudo. Quem sabe você caminhou até aqui, mas não caminhou com teu olhar fixo nos olhos de Deus. Pedro sai para fora do barco e ele começa a caminhar com o olhar fixo no Senhor. Aonde está o teu olhar? Eu profetizo hoje, Deus muda o teu olhar. Hoje você volta a olhar para o dono da bênção. E Ele convida você. Caminhar sobre as águas era uma experiência nova. Nunca Pedro viveu aquela experiência. É a mesma coisa que você. Você nunca viveu uma experiência tão grande como você vai viver no mês de setembro. Você crê, meu irmão? Você precisa crer. Ô irmão, chega em casa e anota, irmão.
Anota. E daqui um mês você olha lá.